Na aula de hoje, então, a gente vai continuar os nossos circuitos, a nossa análise de circuitos para motores. Na última aula, a gente foi até a parte de motor CC em derivação, né? A gente fez um exemplo para um motor CC em derivação ou motor CC shunt, quando a gente tinha enrolamentos de compensação. E também a gente fez um segundo exemplo quando a gente tinha a ausência desses enrolamentos de compensação, né? Recordando a sua aplicação, se coloca, se insere rolamentos de compensação quando a gente quer corrigir os efeitos da armadura, né? Os efeitos da reação da armadura. Um destes, né? O enfraquecimento de fluxo. Então, quando eu tenho enrolamentos de compensação, eu consigo solucionar esse problema de enfraquecimento de fluxo. Então a gente fez dois exemplos, hoje a gente vai continuar, né? Eu vou só voltar um pouquinho em alguns exercícios ali que eu acabei dando uma olhada hoje de novo. Talvez vocês não tiveram dúvida no momento. No exemplo 8.1, né, a gente tinha aqui que o nosso EA é igual a K' φ N, ou NM, né, rotação do motor. Esse K' aqui, né, só para clarear, ele é em virtude que eu estou definindo o meu EA em virtude do meu RPM, né? A fórmula do meu EA é Kφ ômega. Então eu vou ter uma nova constante, vou colocar mais coisas aqui para dentro, né? Em virtude que o meu ômega, ele é igual a 2πn sobre 60, né? Sobre 60. Então esse 2π sobre 60 aqui, né? Eu coloco ele para dentro do meu K e vira um K'. Só para clarear, né, para vocês não ficar pensando muito por quê. Então, na aula de hoje a gente retoma esse assunto aí. A gente vai falar mais sobre essas máquinas e vai aparecer mais K'. E para que vocês não fiquem pensando da onde é que é, por que K' e não K, né? O K' vem de que a gente está considerando mais esse valor aqui. Estamos fazendo exemplos todos com velocidade dada em RPM. Certo? Dito isso, hoje a gente vai desenvolver mais alguns circuitos aí de formas de ligação, né? A gente terminou na aula passada o motor CC em derivação. A gente não chegou a falar muito, né, do motor de excitação independente, em virtude que todas essas considerações que a gente fez também são válidas para motores de excitação independente. Quando eu tenho uma tensão de terminal fixa, né, considerando tensão de terminal fixa, sem variação de campo, né, eu vou ter a mesma análise que a gente fez na última aula para motores de estação independente. A gente falou sobre motores de estação em derivação, e essas mesmas considerações valem para motores de estação independente. Usualmente, né, se utiliza mais motores de estação em derivação, em virtude de que eu posso utilizar a mesma fonte de alimentação, tanto para fazer a alimentação do motor, né, tensão de terminal, como gerar o meu campo. Então, os tipos de ligação que são realizadas excitação de campo artificial, ou seja, quando eu tenho um eletroímã, normalmente se utiliza mais essas quatro aqui, né? A excitação independente acaba, né, tendo poucas aplicações.
Visto que quando eu vou querer fazer quando eu tenho um motor de excitação independente, muito provavelmente esse torque induzido, a carga é bem baixa, né? Eu posso, ao invés de estar gerando uma excitação independente artificial, né? Eu acabo utilizando um eletroímã, né? Que é muito mais interessante e reduz bastante os custos do projeto. Então aqui a gente passou na última aula, né? Toda essa parte aqui, excitação e derivação, a gente deduziu algumas equações, né? A gente fez algumas análises. O que mais? A minha velocidade aqui, né? Eu tenho a minha velocidade em função do meu torque induzido. Então, se todas essas constantes aqui são fixas, né? O meu VT fixo, meu K fixo, né? Minha resistência de armadura também vai ser fixa. Minha velocidade ela é dependente do meu φ, do meu fluxo da máquina, né? Então ela vai corresponder a uma linha reta, né? Ela vai ser proporcional, né? Nesse gráfico aqui eu tenho um gráfico que relaciona torque induzido com velocidade. Eu vou ter que o meu torque induzido, à medida que o meu torque induzido aumenta, minha velocidade cai, né, proporcionalmente. A não ser que eu tiver, né, efeitos da reação de armadura, onde vai apresentar um enfraquecimento de fluxo. Então, se eu tenho enfraquecimento de fluxo, essa parcela aqui vai diminuir, né? Em virtude que o meu fluxo aqui, o quadrado do meu fluxo, ele vai puxar isso aqui para cima, né? Isso aqui não vai reduzir tão mais drasticamente, né? Na medida que eu tenho a corrente da minha armadura crescendo. Por isso, então, que eu vou ter esse novo, essa curva quando eu tiver resistência de armadura, né? Eu vou ter um acréscimo da minha velocidade em virtude do meu enfraquecimento de fluxo. Correto? Ficaram com alguma dúvida da aula de ontem que querem trazer aqui antes que a gente inicie? A aula de hoje vai ser basicamente em cima dos conceitos da aula de ontem. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente poderia já tentar, inicialmente, sanar essas dúvidas aí dos exercícios, se teve alguma dúvida. E na aula de hoje a gente dá seguimento. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Tá tranquilo? Então aqui a gente fez o exemplo 1, né? Quando a gente tem uma relação de proporcionalidade, eu calculo a minha velocidade 2 através de uma regra de 3 aqui, né? Isso aqui é uma regra de 3, né, pessoal? Nosso exemplo 1 lá. Talvez algumas coisas ficou meio passado rápido, né? Mas aqui no exemplo 1 a gente queria saber qual é que era a nossa velocidade, né? Quando a corrente de entrada, a corrente de linha, meu IL era igual a 100 amperes, depois 200, 300, a gente foi calculando, depois no final a gente fez um gráfico, né? Aqui eu tenho o rolamento de compensação, né? Eu tinha rolamento de compensação. Então, quer dizer o quê? Que eu vou ter a minha velocidade proporcional, né? Decaindo proporcionalmente a minha tensão induzida, né? Se eu tenho aqui o enrolamento de compensação, eu não vou ter enfraquecimento de fluxo, então eu vou ter uma linha reta, né? Eu vou ter uma proporção aqui que eu posso seguir, que eu posso estar, né, me baseando. No momento que eu tenho essa compensação, eu vou poder diretamente, através de uma regra de 3, fazer o cálculo do meu EA2, né? Através dessa regra de 3 aqui, né? Essa regra de 3. Isso aqui é uma regra de 3, tá, pessoal? Talvez não ficou tão claro na última aula isso, mas é uma regra de 3 bem básica, né? Que onde é que eu posso rabiscar aqui? Eu vou botar aqui do lado. Se eu tenho o meu EA1, né, que é a minha tensão de armadura, que é igual ao meu EA1 aqui. Ele é igual a um K',
φ N1. Se eu quero saber qual que é a minha segunda velocidade, eu calculo um segundo EA2, né? Nas condições de corrente que ele estipulou lá. Ele nos deu, ele nos passou aqui, 200 amperes. Então eu faço aqui minha regra de 3, né? Meu calinha, φ, meu mesmo calinha, φ. Eu vou ter o meu N2, né? Que é o que eu quero saber. Foi exatamente isso que a gente fez. A gente só isolou o N2. E aí quando a gente isola o N2, a gente vai perceber que esses termos aqui vão se cancelar, né? Dois vão aparecer no numerador, mais outros dois no denominador. Então eles vão se cortar. E eu fico, né? Como é que eu fiquei que eu fiz na última aula, eu fico só com isso aqui, né? Então eu calculo a minha nova velocidade em função da minha corrente de linha, né? Que ele nos passou, né? Isso quando eu tenho rolamento de compensação. Quando eu não tenho rolamento de compensação, a gente foi para a tabela, né? Uma tabela que relaciona tensão de terminal com corrente de campo. Então, na medida que eu tenho aqui a minha tensão de terminal a vazio, né, que eu posso relacionar com o meu EA, e a minha corrente de campo, porque os dois aqui, essas duas grandezas são proporcionais ao meu fluxo, eu consigo estar calculando qual que é a minha nova velocidade quando eu tenho um aumento de carga que vai levar a minha curva para uma região não linear, né? No caso aqui, eu não tenho rolamento de compensação e eu vou ter que a minha curva vai apresentar, né, a minha corrente de campo. Para dar uma corrente de campo, eu vou ter que vir da tabela tirar o meu valor de EA, que é 233 aqui, né? A gente achou na última aula. Onde é que está o valor aqui? O EA0, né? O EA0, ele é o meu EA quando eu tenho uma reação de armadura, quando eu não tenho enrolamento de compensação. Eu tive um acréscimo da minha corrente de armadura, que é essa corrente aqui, né? Meu IF asterisco. Não era mais os 5 amperes, teve uma queda aqui de corrente em virtude da minha força magnetomotriz proveniente da minha reação de armadura. Eu tive um decréscimo aqui de 4,3, de 5 para 4,3 amperes na minha corrente de campo. Essa diminuição da corrente de campo deu origem a um enfraquecimento de fluxo. E para mim poder encontrar qual que é a minha nova velocidade, eu tenho que ir para a tabela. Encontrar o meu EA0. E depois que eu tenho o meu EA0, eu posso calcular meu RPM, né, meu N, fazendo uma regra de 3 de novo, né? E encontrei ali que quando deu aquele enfraquecimento de fluxo, onde a minha corrente IF saiu de 5 amperes e foi para 4,3, eu tive um aumento do meu RPM, né, de 1.200, né? 1.200 RPM aqui para 1.227, né? Então isso que a gente viu na última aula, né? Dei uma revisada nessa aula passada para vocês compreenderem melhor quando é que a gente tira o EA da curva, quando é que a gente consegue calcular o EA diretamente, né? Entender bem esses conceitos aí. Alguma dúvida aqui, pessoal? Da última aula? Tudo tranquilo? Não tô vendo o chat aqui, não sei se alguém tá falando alguma coisa. Tá. Então tá todo mundo tranquilo. Vamos para a aula 5 aqui. Vamos dar seguimento. Esse exemplo 3 aqui eu vou deixar a solução, né? Ficou da aula de ontem. É mais um exemplo só, para vocês terem aí também, né? Para tirar alguma dúvida. É mais um exemplo ali onde eu tenho um enrolamento de compensação. Ele pede ali velocidade, qual que é a queda de velocidade em relação ao aumento de uma tensão
de terminal, né? Então, bem tranquilo esse exemplo aqui. Então, na aula de hoje, a gente começa relembrando alguns conceitos, né? A minha velocidade sempre é dada através dessa equação aqui, né? Minha velocidade do motor, ela é dada sempre em função do torque induzido, né? Eu posso encontrar uma relação da velocidade com o torque induzido, onde se eu manter minha tensão de terminal constante, o meu RA constante, o meu K constante, a minha velocidade vai depender somente do fluxo, né? E do torque. Então vamos lá. Controle de velocidade do motor CC Shunt. Então a gente percebeu na última aula que à medida que eu vou colocando carga no eixo do motor, ele vai perdendo velocidade, correto? Por quê? Porque eu vou ter um aumento do meu torque induzido, né? Na medida que o meu torque induzido vai aumentar, porque eu vou ter uma força contrária maior, meu torque induzido vai aumentar, consequentemente essa parcela toda aqui vai fazer com que a minha velocidade caia. Então, o que eu posso estar fazendo para mim controlar a velocidade do motor CC shunt ou CC em derivação? Então, aqui a gente tem algumas equações, né? A minha equação da velocidade também pode ser expressa por VA menos RA, RA e A dividido por Kφ. Então, a velocidade é diretamente proporcional à tensão de armadura e inversamente proporcional ao fluxo no entreferro. Logo, como que você pode controlar a velocidade de um motor CC em derivação? Há dois métodos comuns, né, que a gente pode realizar esse controle de velocidade. Os dois modos comuns de se controlar a velocidade de um motor CC em derivação são a alteração da resistência de campo e variação da tensão de armadura. Variação da tensão de armadura. Por que se eu alterar minha resistência de campo, eu consigo controlar minha velocidade? Eu vou poder controlar minha velocidade com a alteração da resistência de campo em virtude que eu tenho, né, na medida que eu aumento a minha resistência de campo, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo a minha corrente F, né? Se eu reduzo a minha corrente F, eu tenho um enfraquecimento de fluxo e a minha velocidade aumenta. Claro que para mim ter esse controle de velocidade, vai acontecer que a minha corrente de armadura vai aumentar, né? Porque no momento que eu reduzo o meu campo, meu torque induzido diminui também, né? Então, para mim poder ter um torque induzido mais elevado, a minha corrente vai ter que subir. E o outro método é a minha variação da tensão de armadura. Se eu aumentar, se eu conseguir variar minha tensão de armadura de uma maneira satisfatória, eu consigo também controlar minha velocidade. Porque minha tensão de armadura ela se relaciona com o quê? Com a minha resistência de armadura, mais a corrente que circula na armadura. Então, se eu consigo reduzir esse efeito aqui, né? Se eu consigo aumentar minha tensão de armadura até certos valores, eu vou conseguir manter aqui minha velocidade, eu vou conseguir aumentar minha velocidade aqui, né? De acordo com a minha tensão de armadura. No momento que a minha tensão de armadura cresce, eu tenho maior velocidade. Então aqui a gente tem o controle de velocidade a partir da minha alteração da resistência de campo. Então a minha fórmula é dada, né? A minha velocidade do meu motor é dada por essa fórmula aqui. Então o aumento de RF faz com que o quê?
o meu VT sobre RF aumente. A minha corrente de campo, né, vai aumentar porque VT dividido por RF aumentou. Então, meu IF vai diminuir, desculpa. Meu IF diminui. Diminuindo o meu IF, o meu fluxo diminui também. No momento que eu diminuir o meu fluxo, o meu EA vai baixar, né? Vai cair o meu EA. Por quê? Por que vai cair meu EA? Porque ele é igual a Kφ ômega. E se o Φ caiu, o meu EA vai cair também. A diminuição de EA aumenta a corrente de armadura. Então, a minha corrente de armadura ela vai aumentar porque o meu EA diminuiu. Vejam, pessoal, que essas equações aqui são as mesmas que a gente viu na aula, aquela de máquinas lineares CC, não muda nada. A única coisa que está mudando aqui é que a gente está chamando de K. Antes a gente tinha como tensão induzida igual a VBL. Aí a gente fez aquela dedução lá naquela aula e definiu o nosso K, né, como uma constante, né, que relaciona aspectos construtivos da máquina. E deixou também, né, o nosso EA em função do meu fluxo e não mais em função do meu B. Mas é as mesmas equações. O princípio é exatamente o mesmo. Então, o aumento do meu IA eleva a minha tensão induzida, né? Que é igual a Kφ. Então, o meu Φ vai cair, né? Porque houve um enfraquecimento de fluxo, mas meu IA vai cair. O meu IA vai subir, né? Meu IA aqui ele vai crescer. Sendo que a alteração de IA predomina sobre a variação de fluxo. Ou seja, o meu IA cresce mais que decai meu fluxo. Nesse caso aqui, né, para pequenas variações do meu RF, eu posso ter essa verdade, né? Eu posso constatar isso, que o meu IA predomina sobre a variação de fluxo. Quer dizer, o que o meu IA cresce mais que o meu fluxo cai. Porque vejam que o torque induzido ele depende dessas duas variáveis, né? Uma está descendo, outra está subindo. Então com certeza vai ter cenários onde o meu Φ vai predominar sobre o meu IA, né? Eu vou ter que o meu Φ vai cair mais que o meu IA vai subir. A gente vai ver quando que isso ocorre, né? Mas isso acontece quando a gente atinge limites críticos de enfraquecimento de fluxo, ou seja, quando o enfraquecimento do fluxo é consideravelmente menor, eu vou ter que o meu torque induzido, que a minha corrente não vai conseguir compensar mais, né, essa perda de fluxo. Então, a elevação do torque induzido torna que torque induzido maior que o torque da carga. Então, a velocidade do motor sobe. E o aumento da velocidade eleva o meu EA, né, minha tensão da armadura. Por quê? Porque o meu ômega aumentou. E a elevação de EA diminui a corrente IA, né? E diminuindo a minha corrente IA, então reduz meu torque induzido, até que torque induzido seja igual ao torque da carga, em uma velocidade ômega m mais elevada. Deu para entender, pessoal? Então aqui eu tenho meu RF, né? No momento que eu começo quando eu incido um resistor ali de ajuste, eu vou ter que a minha velocidade ela também vai cair com o tempo, mas, né? A minha velocidade vai ser mais elevada. Mas no momento que eu vou colocando carga, inevitavelmente essa velocidade também vai cair, né? Também vai cair. Porém, eu vou ter uma velocidade maior. Então eu consigo fazer um controle de velocidade a partir do meu resistor de ajuste, né? Um resistor em série com um resistor RF.
Aqui ele tá me colocando como se eu fosse ajustar o RF, né? Pode ser também, pode ser um resistor variável. Mas o que que aconteceria caso o circuito de campo fosse aberto? O que vai acontecer? Se eu tiver uma abertura do meu circuito de campo aqui, né? Se eu abrir esse circuito aqui, eu abrir ele, o que vai acontecer? Eu vou ter um enfraquecimento de fluxo ainda maior, né? Esse enfraquecimento de fluxo maior vai fazer com que a velocidade do motor caia. Caindo a velocidade do motor, o EA diminui. Diminuindo o EA, eu vou ter que o meu IA vai ser maior, né? Fazendo com que a máquina acelere, né? Até valores, né? Onde o motor vai acabar queimando. Porque o motor vai querer compensar, né? Esse enfraquecimento de fluxo. Então isso não pode ocorrer, isso pode causar um grande perigo, né? Uma máquina aí que trabalha 1.200 RPM pode chegar a 4.000 RPM, 5.000 RPM, se eu tiver um problema desse. Se eu tiver um circuito de campo onde sem querer eu acabe ou por uma solda, por algum problema físico, né, de fabricação, esse circuito abra, isso pode gerar um grave problema. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar nesse circuito de campo um relé de perda de campo. Então, toda vez que eu perder meu campo, vai fechar ou abrir um relé, onde esse relé vai fazer um segundo caminho, né? Ou vai desligar a máquina. Possivelmente eu vou estar configurando para que a máquina desligue. Porque a gente não vai saber o que mais pode ter ocorrido, né? Então é bom que a máquina desligue para nós poder fazer uma análise mais completa, mais detalhada do que ocorreu. Então, o circuito de campo ele cumpre um papel fundamental. Se eu tiver, em algum caso, uma abertura inesperada desse circuito, a máquina tende à destruição. Literalmente. Então aqui eu tenho uma relação, né, entre... Aqui eu trago de novo algumas equações. Para quando eu aumento, né, para quando a gente continua aumentando meu torque, a minha carga, né? No momento que eu vou aumentando a minha carga, vocês podem perceber que o meu resistor ele começa para algum ponto não ajudar mais, né? A partir desse ponto aqui, eu ter esse resistor é pior do que eu não ter. Por que ocorre isso? Esse efeito ocorre porque em velocidades muito baixas, o aumento da corrente de armadura causado pela diminuição de A não é mais suficientemente grande para compensar a diminuição de fluxo. Então eu tenho uma diminuição muito grande do fluxo e a minha corrente de armadura não é suficientemente grande, em virtude que a velocidade caiu muito, né? No momento que eu coloco carga, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição do meu fluxo. Eu vou tentar aumentar aqui com o meu RF2. Eu vou enfraquecer meu fluxo, né? Enfraquecendo meu fluxo, meu EA vai cair. Caindo meu EA, a minha corrente A, que é essa aqui, né? Ela vai tender a aumentar, né? Vai tentar aumentar. Porém, eu tenho aqui que o meu torque induzido está multiplicando, né? Essa parcela aqui. E quanto maior o meu torque induzido, né? Ele vai estar multiplicando aqui, né? Ele multiplica. Então, eu não vou ter que a minha corrente vai
vai crescer suficientemente com a velocidade mais baixa, né? Chega um ponto aqui, né? Chega um ponto que eu não tenho mais corrente de armadura suficiente para contrabalancear a perda do meu fluxo. Meu fluxo vai cair a valores, né? Que nessa equação aqui vai tender cada vez mais, né, a minha velocidade cair. E a minha corrente não vai conseguir contrabalancear isso aí. Vejam que quando eu tenho um fluxo suficientemente grande, eu sempre vou ter que essa parcela aqui vai ser menor que essa, né? Mas no momento que o meu fluxo ele é pequeno, ou seja, eu ajustei o meu RF2 de tal maneira que a minha corrente de campo ficou tão pequena que o meu fluxo ficou pequeno, essa diferença aqui já não é tão grande entre esse fluxo aqui, né? E o quadrado do fluxo, né? Então, se eu não tenho uma grande diferença entre o fluxo e o quadrado do fluxo, quer dizer que o que mais vai ponderar aqui é o meu torque induzido, que não para de crescer, né? No momento que eu vou para cada reta, né, esse torque induzido cada vez é maior, né? Quanto mais para a direita desse gráfico, maior é meu torque induzido. E quanto mais para a direita desse gráfico, menor é a diferença entre o fluxo e o quadrado do fluxo. Se eu tenho um fluxo, digamos aqui, que vale a 2 Weber, aqui nessa parcela eu vou ter que o fluxo é 4. Se eu tenho que o fluxo aqui é 1 Weber, aqui eu tenho só 2. Então a diferença de um para o outro já não é tão grande, né? Não é tão grande mais como 2, 3, né? 10 Weber, 15 Weber. O quadrado de 15 vai dar um valor bem maior, né? E aqui, à medida que eu vai caindo meu fluxo, vai chegar num ponto onde que esse fluxo aqui e esse fluxo não vão fazer muita diferença, né? Porque o meu torque induzido não vai conseguir ser tão grande, né? Tão maior, né? Ele vai solicitar um torque induzido muito elevado e não vai ter. Porque a minha corrente aqui não vai conseguir suprir esse torque, né? Porque o meu fluxo caiu demais, esse meu torque induzido aqui, eu não vou conseguir manter esse torque induzido. Essa minha corrente aqui, ela vai ser pequena. E cada vez mais eu vou ter a desaceleração da máquina. Deu para entender, pessoal? Só tá quieto hoje aí. A gente mal iniciou a disciplina, o pessoal já tá tudo quieto, cara. Tem bastante coisa para ver ainda. Então, em alguns motores, deixa eu abrir aqui de novo. Alguns motores CC de pequeno porte usados para fins de controle operam com velocidades próximas das condições de parada do motor. Nesses motores, um aumento da resistência de campo poderá não ter efeito, ou até mesmo diminuir a velocidade do motor. Como os resultados não são previsíveis, o controle de velocidade usando resistência de campo não deve ser usado com esses tipos de motores CC. Em vez disso, deve-se empregar o método de controle de velocidade pela tensão de armadura. Então, muitos motores CC, eles já trabalham perto das condições de parada do motor. Né? O que são essas condições de parada? É o ponto onde eu vou reduzir o meu resistor, eu vou aumentar o meu resistor do campo, eu não vou ter mais um aumento de velocidade. Bem pelo contrário, eu vou ter a velocidade caindo cada vez mais. Então, a partir dali, não adianta mais eu enfraquecer meu fluxo, que eu não vou conseguir fazer com que a corrente de armadura consiga compensar esse enfraquecimento de fluxo. Aí a gente vai para o nosso segundo método, né, que é a partir da tensão da armadura. Como é que funciona? Um aumento de VA eleva a IA, né? Eu vou ter agora eu vou aumentar a minha tensão de terminal. Desculpa, eu vou aumentar aqui a minha tensão VA, né?
No momento que eu consigo controlar minha tensão VA, eu consigo controlar o meu IA. O meu EA não fica mais dependente do meu EA, onde o meu EA depende da velocidade, né? Então agora eu tenho um controle decorrente que não depende só da minha tensão EA. Então o meu VA eleva o meu EA, né? Porque à medida que o meu VA aumenta, menos o meu EA, VA menos EA, dividido por RA é a minha corrente de armadura. Então o aumento de IA eleva o torque induzido. Então eu vou ter um aumento do meu torque induzido, porque ele depende do CAF-IA, né? Então ele depende da minha corrente de armadura. Então por mais que o meu fluxo caia, eu consigo aumentar a velocidade. Digamos aqui, o fluxo cai por quê? Porque eu tenho um enfraquecimento de fluxo proveniente de um motor que não tenha enrolamento de compensação. Vejam, pessoal, isso aqui são tudo técnicas, né? Considerando motores que também não possuem enrolamentos de compensação. Porque, como eu já falei na aula passada, enrolamentos de compensação muitas vezes são caros, né? Tu empregar esses enrolamentos numa máquina. Então, existem soluções que são mais baratas, né? Como fazer esse tipo de controle. Fazer esses tipos de ligações aqui é muito mais barato de tu colocar enrolamentos extra no estator do motor CC. Então, a elevação do torque induzido torna o torque induzido igual ao torque da carga, né? Fazendo a velocidade ômega-m aumentar. E o aumento de ômega-m eleva EA. Porque o meu EA é diretamente proporcional à minha velocidade. A elevação de EA diminui o meu IA. E diminuindo o meu IA, né, reduz meu torque induzido, então ele para de crescer. Quando que ele para de crescer? Quando que o meu torque induzido é igual ao meu torque da carga. Ele vai estabilizar a máquina em uma velocidade ômega-m mais elevada. Tá tudo certo, pessoal? Vocês estão meio quietos aí demais. Tá tranquilo? Como é que tá? Daniel aí, Pablo, Messias, Ivan, tá tudo certo? Ah, tá sim. Tá, beleza. E o Daniel, tá conseguindo acompanhar, Daniel? Tranquilo, professor. Tô tranquilo, tô conseguindo acompanhar. Olha só. Tá, Ah, beleza. tá tranquilo. Então vamos dar seguimento. E uma outra técnica, né, não tão utilizada, é a inserção de um resistor em série com circuito de armadura. Quando eu insiro um resistor em série com circuito de armadura, o que vai acontecer? Se eu tiver um resistor em série com o circuito de armadura, que tipo de efeito vai ocasionar na máquina aí? Ó, tá diferente de números de valor de resistência, eu vou ter diferentes velocidades, né? Quanto menor for esse resistor, menor vai ser, maior vai ser a minha velocidade. Por quê? Porque a minha corrente IA vai acontecer o que? Vai diminuir, né? Minha corrente IA vai diminuir. A minha corrente IA diminui, o que acontece? Meu torque induzido diminui.
O que vai acontecer se eu colocar um resistor aqui um resistor em série com circuito de armadura? O que vai acontecer? Por que eu tenho que a minha velocidade vai aumentar? Quem é que poderia me responder aí? Dou meio ponto na média final. Quando eu tenho meu resistor em série, eu vou ter que a minha corrente A diminui, né? O que ocorre aí? Vou voltar um slide aqui para você pensar um pouco também. Tentem entender se eu colocar um resistor em série com a armadura, o que vai acontecer? O Ivan falou que precisaria de mais torque induzido para aumentar a velocidade. Exato, vai precisar de mais torque induzido para aumentar a velocidade. Tá, o que mais? Seria para manter a mesma velocidade. Até certo ponto, né? Eu vou. O Ivan chegou próximo aí, ó. Eu vou ter o quê? À medida que eu coloco um resistor em série com a corrente, eu vou precisar de mais torque induzido. Então vai demandar uma corrente maior. Essa corrente maior vai fazer com que o meu torque tenda a aumentar, não é mesmo? E o meu EA, como é que fica o meu EA? Meu EA cai, né? Então a minha corrente IA vai acabar aumentando, porque o meu torque induzido reduziu. Como o meu torque induzido reduziu, eu vou ter que o meu EA vai cair. Aí o meu EA vai ser maior ainda. O meu IA maior, o meu torque induzido começa a crescer de novo. E se o meu torque induzido cresce, eu vou ter que, né? Eu vou ter ele crescendo até que ele seja igual ao torque da carga. E a velocidade ω vai subir. O problema desse método, né, é que eu vou ter perdas ali, né? Porque esse resistor, ele vai causar perdas, né? Ele vai estar absorvendo potência da máquina. Então, esse método não é muito utilizado em virtude que eu vou ter perdas.
Eu não consigo ser muito efetivo, né? Ele consegue só amenizar um pouco, ele sobe um pouco a tensão induzida, ele baixa a tensão induzida em virtude que ele vai baixar a corrente, né? Aí ele faz com que a máquina tenha que compensar essa perda do torque induzido. E no momento que tem essa perda de torque induzido, a máquina vai estar desacelerando e aí vai estar aumentando a corrente, né? Em virtude da perda de velocidade. O problema é que eu não consigo fazer com que a minha velocidade fique melhor, né? Eu não consigo melhorar ela de maneira satisfatória. Tem que ter um valor muito grande desse RA1 aqui. E ele vai começar a gerar perdas na máquina, né? Então aqui eu tenho um gráfico, né, de controle, né? Quando eu tenho um controle pela armadura, tensão de armadura, eu consigo controlar de uma maneira mais linear a minha corrente, a minha tensão. Aqui um gráfico de tensão e potência, né? A minha tensão aqui, no momento que a minha tensão sobe, eu vou ter um torque constante, uma corrente constante. Então aqui eu tenho a minha máxima rotação com potência constante, né? Então aqui eu tenho o meu controle pela armadura, controle pelo enfraquecimento de campo. E a partir de um certo ponto eu vou ter, né, um decaimento da minha potência em virtude do meu enfraquecimento de campo, né? Então eu vou ter, a partir de uma certa valor de potência aqui, na medida que a minha rotação aumenta, que essa aqui é uma gráfica de controle de velocidade, né? Por torque, que eu tenho meu torque, e aqui eu tenho minha velocidade, né? Meu ômega m aqui. Então, na medida que o meu ômega m cresce, né, até um certo valor de ômega m, eu vou ter uma tensão e uma potência proporcional, né? Desse ponto aqui até esse ponto, eu tenho que a minha velocidade vai crescer também, né? Mas a minha tensão aqui, né, não vai aumentar mais. E nem minha potência, né? A potência do motor não consegue, eu não consigo fazer que a minha potência do motor aumente, né? Ela se mantém fixa. E a partir de um certo valor de velocidade aqui, eu vou ter perda, né? O campo vai estar muito abaixo, né? Vou ter muita reação de armadura. Então começa a ter perdas aqui de potência, né? Perda de potência na máquina, corrente começa a cair também. E o torque começa a cair, né? O torque já começa a cair nesse ponto aqui. Então é um gráfico aí para ilustrar aí como é que funciona esse controle de armadura. Controle pela armadura, né? E enfraquecimento de campo, né? Como que eles influenciam na minha potência, né? E meu torque do motor. Então vamos fazer um exemplo para nós entender melhor aí como é que fica esse controle de velocidade, né? Como é que eu posso estar realizando um controle de velocidade aí. Então aqui eu tenho um motor CC shunt, Então, vamos fazer aqui. Opa.
Aqui eu vou ter meu RA, né, minha receita de armadura. Aqui eu tenho meu RAJ. É minha receita de ajuste aqui do campo. Aqui eu tenho meu RF. E aqui eu tenho meu LF. Aqui eu tenho a minha corrente de linha. Aqui é minha corrente de linha. Aqui eu tenho minha corrente A. Aqui eu tenho minha corrente F. Aqui. Tá aí. Então aqui eu tenho o meu motor derivação shunt. Então o motor shunt CC de 120 volts possui uma resistência de armadura de 0,2 ohms e uma resistência de campo de 60 ohms. A corrente nominal, a plena carga é de 40 amperes. A queda de tensão nas escovas é de 3 volts. A velocidade a plena carga de 1800 RPM. Calcule a velocidade numa situação de meia carga. Vamos calcular a velocidade numa situação onde eu tenho só meia carga, né? Primeiro a gente vai ter que saber o que é a nossa corrente de armadura, a plena carga. Para nós poder calcular a nossa velocidade. Então vamos lá. Então o meu IA vai ser igual ao meu IL menos o meu IF, que é igual aos 40 amperes, a plena carga, menos a minha corrente de campo, que é 120 volts, que é a minha tensão de terminal. Aqui eu tenho uma tensão de terminal, né? Eu tenho meu VT dividido pela minha corrente, né? Pela minha resistência aqui. Ele passou aqui, né? Uma resistência de campo de 60 ohms. Isso aqui dá 38 amperes. Então eu tenho aqui minha corrente de armadura. O meu EA é igual ao meu VA o meu VA aqui menos o meu IA aqui. E o meu EA? O meu EA é essa tensão da armadura aqui, né? Então ele vai ser a tensão de terminal. Eu posso botar aqui VT aqui. VT menos IA RA vou ter aqui mais a minha queda de tensão nas escovas aqui, né? Ele me passou de 3 volts.
Então aqui eu vou ter mais uma queda de tensão nas escovas de 3 volts. Mas eu vou estar aqui queda de tensão, né? Tensão nas escovas. Vou estar aqui um VE aqui. Então o meu EA é igual a 120 tensão de terminal menos 38 que eu encontrei antes, vezes meu RA 0,2 mais 3 volts, que é a minha queda de tensão nas escovas. Vai ser igual a me dar um EA de 109,4 volts. Então ele quer na A velocidade numa situação de meia carga, né? Então eu achei o meu IA e EA para uma velocidade nominal, 1800 RPM. Então, para a situação de meia carga, eu vou ter que o meu IA vai ser igual a 38 amperes dividido por 2. Metade da carga, metade da corrente. Que é igual a 19 amperes. Então eu calculo o meu EA para essa nova corrente. Então eu vou ter que o meu EA é igual ao 120 menos 19 vezes 0,2 mais 3, que é igual a 113,2 volts. Então eu vou ter que que é a minha velocidade, né, meu N2 aqui, né? Vai ser igual a esse EA aqui, que eu vou chamar de EA2, dividido pelo meu EA original, né, que eu vou chamar de EA1. Esse EA aqui dá em plena carga, né? Esse EA aqui. Esse aqui é o EA1, né? Meu EA1. E aqui o meu EA2, né? Para metade da carga. Meu EA2. Então, meu N2, né? Que nem na aula passada, vai ser igual a EA2 dividido por EA1 vezes o meu N1. Então, eu vou encontrar aqui que o meu N2 vai ser igual a EA2, 113,2 volts, dividido por meu EA1, que é 109,4, multiplicado pelo meu RPM, que é o meu N1, né? Vou ter que é meu N1 aqui, 1800. Ah, tá ruim de escrever isso aqui. O cara escreve uma coisa, aparece outra. Então isso aqui vai dar um N2 igual a 1860 RPM. Então aqui eu tenho a velocidade numa situação de meia carga. Ele também quer a velocidade numa sobrecarga de 125%. Então a letra B, ele quer quando a minha corrente sobe, né? 125%.
125%. Então, o meu IA vai ser igual aos 38 de plena carga vezes mais, né? Na verdade, o que é mais, né? Mais um quarto de 38. Que é igual a quanto? 47,5. Aí eu calculo meu EA para essa nova corrente. Meu EA vai ser igual ao quê? Igual a 120 menos os meus 47 vezes 0,2 mais 3. Então, o meu EA vai ser igual a 109,4 volts. Eu tenho meu EA, eu posso calcular o meu RPM, então. Meu N2 aqui, né? Para uma sobrecarga. Meu N2 vai ser da mesma maneira. Não, peraí, isso aqui não dá isso aqui, né? Isso aqui dá menos. Isso aqui é o EA que eu encontrei lá para carga nominal, né? É esse EA aqui que eu calculei. Esse aqui. Esse aqui é o EA1, né? Esse EA aqui, se eu fizer esse cálculo aqui, vai dar outro valor. Vai dar 107,5 volts. Então, o meu N2 aqui, eu vou ter um EA3 aqui, né? Eu tenho um EA3. Então, meu N2 vai ser igual ao meu EA3 dividido por EA1 vezes N1, que é igual a 107,5, né, que eu calculei aqui em cima, dividido pelo meu EA1. Meu EA1 é 109,4. Multiplicado pelo meu N1, igual a 1.800 RPM. Então, eu tenho que o meu N2 vai ser igual a 1.765 RPM. Então, aqui eu tenho meu B. A velocidade numa sobrecarga de 125%. 2. O motor CC do exemplo anterior é carregado temporariamente com uma corrente de linha de 66 amperes. Mas, a fim de produzir o torque necessário, o fluxo polar é aumentado em 12% pela redução da resistência do circuito de campo para 50 ohms. Calcula a velocidade do motor. Então, aqui ele está fazendo um controle de velocidade, né? Aumentando o fluxo do campo em 12%. Reduzindo a resistência RF, né, do circuito de campo para 50 ohms. Eu tinha uma resistência de campo antes de 60 e agora eu tenho uma resistência de campo de 50. Note que ele está carregado com uma corrente de linha de 66 amperes, né? A corrente que a gente encontrou aqui é 38 amperes, né? Em plena carga. Nominal 38 amperes, né? 38.
Metade da carga, 19. Com 125%, 47. Agora ele está com 66 amperes. O que a gente vai ter que fazer aqui na 2? Tem que calcular. Na 2 aqui. Tem que calcular nossa corrente de armadura, né? Nosso IA vai ser igual ao nosso... Vai ser igual ao nosso ID' menos nosso IF. Então, o nosso IA é igual a 66 amperes menos os 120 sobre 50, né? Agora eu tenho uma corrente de campo diferente, né? Antes eu tinha 120 sobre 60 ohms, né? Que é a corrente, que é a resistência de campo. Agora eu tenho o 120 sobre 50, que vai dar o que aqui? Vai dar 63,6 amperes. Minha corrente de campo. Minha corrente de armadura, desculpa. Aí eu calculo meu EA. Vou botar aqui EA2, né? Porque eu estou em outro exercício. Vou botar um EA2 aqui. Meu EA2 vai ser igual aos meus 120 menos a minha corrente de armadura, 63,6 vezes 0,2 mais 3 igual a 104,3 volts. E dá 104,3 volts. Vou colocar melhor aqui. Igual a 104,3 volts. Aqui eu tenho meu EA2. Estão fazendo ali para mim calcular minha velocidade, né? Meu N2 vai ser igual a EA2 sobre EA1 vezes N1. Então, meu N2 aqui vai ser igual a 104,3 volts dividido por 109,4 volts multiplicado 1800, que é igual a 1535 RPM. Então aqui é a minha velocidade de rotação nesse novo cenário aí, né? Onde eu tenho uma redução da minha corrente. Eu tenho um aumento da minha corrente de armadura, um aumento considerável, né? Eu dobrei praticamente minha corrente de armadura. Aí eu fiz um ajuste de campo ali, né? Eu reduzi o meu resistor. Se eu não tivesse reduzido o meu resistor, essa velocidade aqui ia ter caído mais ainda. Se eu não tivesse feito um enfraquecimento de fluxo, essa velocidade teria sido menor ainda. Pessoal, vamos dar uma parada agora. Voltamos às 5. Tá? Que a nossa aula hoje vai até às 6h30. Vamos parar agora. Se ninguém tem nenhuma dúvida, vamos dar uma pausa. Às 5 a gente retorna, pode ser? Tá, ok. Vamos retornar às 5 horas, então.